Lucas capítulo 5 e o versículo 1, que fala assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão pediu-lhe. E vendo isso, Simão prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Senhor Deus e Pai, eu agradeço, e junto com meus irmãos que aqui estão, nós agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos pela Tua presença neste lugar. Sabemos que ela é notória, sabemos que aonde estiver 2 ou 3 ou mais reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente. É por isso que nesse exato momento que eu diminua e o Senhor apareça, o Senhor cresça. Que nesse exato momento não seja eu, mas seja o Teu Espírito. Peço ao Senhor, Espírito Santo, me ajude a conduzir uma palavra, um alimento, ser o garçom na noite de hoje, para que o Teu povo saia daqui, Senhor, despertado, saia alimentado e cheio do Teu Espírito. Sabemos que o Senhor olha para nós e todos os dias, pela manhã, a Tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. E hoje nós temos um motivo para poder agradecer, porque o Senhor olhou para nós e nos amou mais uma vez e permitiu que nós estivéssemos aqui para poder adorar e engrandecer ao Senhor. Assim como Pedro, o homem pecador falho, assim somos nós. Pedimos perdão ao Senhor para que o Senhor nos conduza ao caminho da verdade, à porta estreita, para que a gente não se perca, mas que a gente venha fazer somente a Tua vontade em Cristo Jesus. Obrigado, meu Pai. Amém. Amém? Amém. Essa história, irmão, é uma história bem conhecida. Este homem chamado Pedro, ele é uma figura. Eu gosto de falar um pouco de Pedro, porque ele é uma figura muito interessante dentro da Bíblia. É um homem ao qual ele era um pescador, ao qual ele falava aramaico, grego, ele tinha umas línguas, ele falava porque ele era comerciante. E este homem, por ser Pedro, o Senhor olhou, sabe, irmão, ele queria edificar uma igreja sobre a terra. E a característica que Pedro tinha era porque ele tinha o poder de liderar. Isso era automaticamente, ele não tinha medo de falar as coisas, ele não tinha medo de dizer nada, e principalmente ele não tinha medo, como vocês sabem, nem de uma briga. Então, na hora de liderar, Pedro sabia que o Senhor sabia que Pedro era o homem certo para poder liderar a igreja do Senhor, para poder edificar sobre a vida de Pedro. E eu tive vendo e fazendo umas pesquisas e eu achei interessante algo. O nome de Pedro, irmão, quando Jesus encontra ele pela primeira vez, o Senhor chama Pedro de Cefas, que quer dizer pedra. E o interessante disso que eu vou ler aqui rapidamente. E quando Pedro encontrou com Jesus, o Senhor o chamou de Cefas, do aramaico Kefá, que significa rocha ou pedra, que em sua forma grega é Petros. Ou seja, Pedro, ou significado desse título seja referente ao fato de que Pedro se tornaria firme como uma rocha
ao invés de uma pessoa com um temperamento inconstante. O Senhor chama Pedro, sabendo que ele, por ser um pescador, ele faz todos os processos. Ele primeiro passa na casa da sogra de Pedro, cura ela, e depois ele sai arrastando a multidão para poder chegar até Pedro. A finalidade de Jesus Cristo era ir até Pedro para poder chamar ele para perto, ou então conhecer a Pedro mais um pouco. E aí agora, irmão, ele escolhe um dos barcos onde Pedro passa a noite toda pescando. Com a sua sabedoria em pesca, ele volta pela manhã, desce do seu barco e está lavando as redes. Lava a rede porque a noite que ele passa pescando, ou o dia que ele passa pescando, não foi bênção para ele, não foi a pesca maravilhosa. E o texto diz aqui, a pesca maravilhosa. Mas a primeira ida de Pedro não foi uma pesca boa. E talvez você olhe tudo que você vai fazer alguma coisa e as coisas não dão certo, e às vezes você está pensando até em largar tudo. Pedro estava lavando as redes, mas o Senhor, irmão, preste atenção um pouco nisso. Tudo que acontece na nossa vida é a permissão de Deus para Ele se aproximar de nós. Porque o Senhor, muito menos sabemos, bem sabendo, melhor dizendo, que Pedro passa a noite toda pescando. Você acha que o mar não estava somente para peixe, ou o Senhor queria ter um particular com Pedro, ou o Senhor queria visitar a Pedro, e ele simplesmente, como ele fez, ter peixe no mar, como ele poderia muito menos à noite fazer não ter peixe. Hoje não vai ter peixe para aquele rapaz, ele vai ficar frustrado. Eu vou chegar lá com a provisão e vou dizer para ele, vá um pouquinho mais ao fundo. Mas o interessante disso tudo é que o Senhor primeiro ele ensina, e depois ele nos chama. Nós aprendemos uma coisa, que primeiro nós vamos aceitar a Cristo, nós vamos ser ensinados pela palavra, porque ela vai cortar por dentro de nós, e nós vamos estar diante da presença de Deus, como nós estamos nos dias de hoje, firme. Ainda que venha a luta, a dificuldade, a tempestade, tudo que aconteça, nós estamos firmes na presença de Deus. E esse homem passa pelo processo. Talvez ele tenha conta, como nós temos conta para pagar, e às vezes entra no desespero, como ontem nós fomos fazer uma visita e a mulher disse assim que eu não estou nem conseguindo dormir por tantas contas que eu tenho. Aí eu falava assim, meu Deus, você sabe qual é a diferença, irmão, daquele que confia em Deus, crê no Senhor, ele ainda acredita até o último minuto que a providência vai chegar. E ela falava para a Nete, falou assim, eu não consigo dormir porque as contas estão... E eu dizia para ela assim, pois eu não perco minha noite de sono por causa de conta. Eu aprendi a confiar em Cristo. Eu aprendi, irmão, eu lembro como hoje, nos dias de hoje, eu não era nem cristão, mas tinha hora quando eu via que eu falei, meu Deus, será que eu estou doente? Eu botava meu joelho no chão e orava a Deus. Algo chamou a atenção de Jesus Cristo para poder convocar a Pedro. Viu nele um homem que tinha um espírito de liderar. E ele se aproxima, como ele se aproximou de mim, de você, para que hoje nós estivéssemos aqui e viver uma vida não somente para nós, mas também para ele. Talvez Pedro agora fale assim, como é que eu vou pagar as minhas contas se eu não peguei nada? O que é que eu vou fazer agora se eu passei uma noite pescando e agora, tipo assim, as minhas contas vão vencer? Mas só que o que ele não esperava era que a provisão estava chegando. E muitas das vezes nós não percebemos, irmão, às vezes nós murmuramos, reclamamos, mas nós não confiamos em Deus. E nós temos que confiar
Tem hora que as pessoas, talvez, aqui não, eu creio que aqui não, mas tem hora que a gente ministra dessa forma e as pessoas devem falar assim: você fala isso porque é com você, mas nós só falamos o processo que nós passamos e nós vencemos. Ei, irmão, eu não falo nada que não venha a ser a verdade e o processo que eu já passei. É na parte financeira, já passei pelo processo. É na parte sentimental, já passei pelo processo, mas passei adorando a Ele. E o Senhor chama Pedro para poder liderar um povo. Olha, Pedro, agora eu já ministrei para o povo. Agora você vai mais adiante, mais para o fundo. Vai para o fundo. Talvez Pedro não entende. Ué, fazer o que no fundo? Às vezes o Senhor quer que você vá mais para o fundo, se aprofunde. Glória a Deus. Às vezes o Senhor está dizendo assim: ó, se afasta da multidão. Ele está dizendo assim: ei, se afasta da multidão, eu quero estar só eu e você. Aleluia. Só eu e você. Irmão, a gente, como trabalha em obra, a gente às vezes estamos trabalhando, daqui a pouco as pessoas chegam até você, às vezes você está até meditando. Aí chegam as pessoas com umas conversas que não tem nada a ver, umas conversas indecentes. O Senhor quer que nós se afastamos disso, se afasta da multidão. Ele quer um tete a tete. E aí quando Ele vai dizer algo para nós, às vezes nós não acreditamos, fazemos como Pedro. Ei, Pedro, joga a rede do lado direito aí, ó. Eu acho que aí tem alguma coisa, tem peixe aí. Oh, Senhor, eu passei a noite toda pescando. Ele não poderia simplesmente já jogar a rede? Ele não poderia simplesmente dizer assim: meu Deus, eu vou jogar logo, já. Irmão, mas ainda tem que indagar a Deus, ainda tem que falar alguma coisa. Será? Mas Senhor, eu passei a noite toda. Ele está indagando, ele está dizendo: não, eu passei a noite toda, não tem nada, o mar não está para peixe. Ei, mas quem mandou não foi um homem qualquer, foi Jesus Cristo, o Rei, o poderoso. E muitas das vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus com as preocupações da vida que nós estamos passando. E o Senhor está querendo que nós se afaste, se liberte de tudo isso, do problema. Coloque na mão dele. Às vezes você fala assim: nossa, mas é fácil. Não é fácil. Você sabe por que hoje eu estou firme na presença de Deus? Porque eu passei um processo tão violento na minha vida e Deus tem um cuidado tão grande com nós que colocou no meu trabalho um pastor. E eu, com o meu jeito, eu falei assim: meu Deus, esse rapaz vai pedir para me orar aqui no serviço e eu agora estou na roça, tímido. Aí a gente fizemos uma amizade. Aí eu passei pelo processo e aí eu falei assim: pastor, agora não vai acontecer mais nada disso na minha vida, porque agora eu estou na igreja, né? Aí ele deu uma risada. E quando ele riu, eu fiz: você é doido? Eu pensando, né? Ele é doido, né? Tá rindo das coisas que eu estou falando. De Deus, agora eu sou de Deus. Aí ele falou: meu irmão, agora que o chicote vai estralar. Aí eu falei assim: por quê? O chicote vai estralar. Agora que as coisas vão ficar mais difíceis. Eu falei: mas pastor, difícil estava para mim lá. Agora eu estou na presença de Deus, não vai ficar mais fácil? Eu falei: não. Porque enquanto tu estava no mundo, o diabo não te perturbava, porque você fazia todas as vontades dele. Agora você está na presença de Deus, agora ele vai tentar te atacar para tirar de volta. Aí ele disse assim: há uma luta constante na região celestial, como o pastor Ala disse aqui sexta-feira. E ele dizia assim para mim: olha, Daniel, ele tem um sonho, ele quer interpretação, e ele coloca o seu joelho no chão. A Bíblia fala que o anjo Gabriel já desce para poder trazer a mensagem de oração, a resposta de oração para Daniel, mas não consegue passar. Por quê? Porque na região celestial há uma luta constante. Eu falei: tem isso? Ele falou: tem, só que tem um porém. Deus agora chama Daniel de volta
e manda agora Miguel na frente. Há uma luta espiritual, ele consegue abrir espaço, e agora Gabriel passa para trazer a resposta. 21 dias orando. E eu falei, eu não sabia que tinha isso. Ele falou, tem isso, é uma luta espiritual. Aí quando eu entendi que é uma luta espiritual, é onde os meus pés estão afirmados até o dia de hoje. Glória a Deus. Você sabe qual é o maior medo que eu tenho, irmão? É bom até que a minha esposa escute. É de desviar. Porque o inimigo ele só quer uma brecha. Aí às vezes a gente pensa assim, não, eu vou agora cometer essa falha. Aí o inimigo fala assim, não, já era. É que nem às vezes o ministro lá no trabalho. Às vezes vocês ficam olhando para a mulher casada, e às vezes se ela der bola, vocês vão investir. Esse é o receio que eu tenho, irmão, de dar brecha para o inimigo. É de caminhar num caminho da verdade, é viver uma vida como o Senhor escolheu Pedro para poder edificar a igreja dele, é pescar as almas, ao qual as pessoas aí estão precisando do evangelho genuíno, da verdade que liberta. Às vezes, irmão, eu estou no meu trabalho, e aí eu estou ministrando, e às vezes eu estou ministrando tranquilo. Aí tem hora, irmão, que não parece, é o próprio Espírito, porque ele habita em nós. Foi dito aqui sexta-feira também, somos ao templo e a morada do Espírito Santo. E aí ele faz, às vezes o Espírito faz com que a gente dá um chacoalhão nas pessoas. E aí depois você fica ouvindo na obra e fala assim, irmão, hoje estava nervoso. Não é, irmão, é o desperta, está tentando. O Espírito de Deus é o que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que nos convence, foi Ele que nos convenceu para que hoje nós estivéssemos aqui. Louvado seja Deus. E o Senhor agora manda Pedro, vai mais para distante, vai para o fundo. E nesse mandar ao fundo, ele manda jogar a rede, joga a rede do lado direito, Pedro. E aí quando Pedro joga a rede, irmão, ele vai ver que há algo diferente. Porque todas as vezes, hoje aqui mesmo, é o próprio Deus que fala com vocês quando Ele manda você fazer alguma coisa, não é o homem falando. Entrava dentro do templo o sacerdote para poder levar o sacrifício, e entrava, irmão, passava a noite, de manhã entrava um outro sacerdote, porque quando é escolhido um sacerdote, entrava um no templo, quando era um sorteio, entrava um sacerdote, e esse sacerdote escolhia dois, um entrava com fogo e o outro de manhã tirava a cinza. Então ele tinha um representante, nós somos representantes de Deus sobre essa terra, porta-voz do Senhor. E Pedro agora ele vai ser um homem chamado, por Deus, para que ele não tenha esse alto e baixo constante, mas o Senhor agora quer edificar Pedro na rocha, quer que ele seja uma rocha inabalável, para que ele não mude as suas condutas, para que ele não venha ter um alto e baixo, mas para que ele se afirme. É isso que o Senhor queria de Pedro. Aí agora ele vai falar, Pedro, sabe o interessante é que Pedro vai dizer assim, Senhor, afasta de mim porque eu sou um homem pecador. Talvez, irmão, isso agora é meus pensamentos. Talvez Pedro, assim, ao indagar a Jesus Cristo, dizer assim, que passou a noite toda pescando, talvez agora ele fale assim, meu Deus, eu cometi um pecado com aquele que é santo. Porque antes de Pedro ter um encontro com Cristo, André já tinha avisado, eu tive um encontro com o Messias. Então Pedro já sabia quem ele era. Mas Pedro, por ser sanguíneo, um homem, o temperamento dele ser explosivo, talvez ele fale umas coisas para o Senhor nessa interpretação aqui. Eu passei a noite toda pescando, nós olhamos com algo simples.
e normal. Mas talvez Pedro falou de uma forma que agora, quando ele vê que pega muitos peixes, ele fala: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele está dizendo assim: o Senhor não é para estar comigo, porque eu cometo os pecados. Mas o Senhor, Ele quer estar conosco, aquele que peca. Ele quer que nós mudamos as nossas condutas. E por isso Ele escolheu Pedro, para mudar a conduta de Pedro e transformar a vida de Pedro, para que ele seja firmado numa rocha inabalável, para que esteja pronto para o que o Senhor tem para a vida dele. O Senhor quer nos afirmar para que nós venha receber algo muito maior do que nós imaginamos. Às vezes, irmão, nós pensamos nas coisas pequenas, mas o Senhor tem algo muito maior para nós. É como o pastor ela sempre fala: às vezes nós pensamos em carro, em casa, mas o Senhor tem algo muito melhor para nós. Só de falar, né, irmão, a gente até imagina o céu, a visão que João teve, o céu, a lua de ouro, de cristais. E às vezes nós queremos buscar a riqueza dessa terra, sendo que tem algo muito melhor para nós. É ser salvo, é salvar pessoas para que venham viver uma vida eterna com Deus. Aleluia. Jesus Cristo fala assim para o discípulo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu irei para o Pai, mas eu voltarei para buscar vós, e aonde eu estiver, vós estiveis também. Ele quer nós por perto, Ele quer que nós estejamos perto dEle. E de que maneira que nós vamos estar perto dEle? Quando nós se separar, nós estiver separado do mundo. Eu sei que as pessoas olham para nós lá e nos respeitam, mas também tem pessoas que só ficam olhando, às vezes, a gente errar, irmão, cometer uma falha. Lá onde eu trabalho tem um movimento de gente violenta, e às vezes eu estou na frente lá conversando com o engenheiro, quando é dia de concreto, aí lá de cima às vezes grita: ei, irmão, estou vendo, hein? Está vendo o quê? Só porque passou uma mulher bonita, eu tenho que estar olhando, que nem eles estão olhando? Irmão, a gente tem que entender uma coisa: as pessoas estão nos observando. Sim. E tem pessoas que só querem que a gente cometa uma falha para dizer: aí eu não falei. É por isso que nós não podemos, irmão, inconstantemente estar ou lá em cima ou lá embaixo, ou então no meio. Nós temos que estar sempre firmados na rocha, inabalável. E o Senhor escolhe Pedro para isso. Olha, Pedro, agora tu não vai mais pescar peixe. Uma palavra que eu sempre uso, irmão, é que o Senhor agora Ele vai aprimorar os dons que Pedro tem. Não vai mudar nada, ele vai continuar ainda sendo um pescador. Às vezes a gente fala assim: mas eu vou ter que mudar a minha vida. Não muda nada, você só vai ter que aprimorar nas coisas agora para servir a Deus. Você ainda continua sendo a mesma pessoa que você é, mas só que agora de uma forma e um caráter totalmente diferente, voltado para Ele. E às vezes nós olhamos a nossa vida e achamos que nós não somos capazes de tal coisa. Quem é que nos capacita? Quem nos capacita é Deus. Quem foi que nos escolheu para que hoje nós estivéssemos aqui? Eu sempre dizia na Assembleia: vocês estão aqui na noite de hoje, por quê? Porque o Senhor está te ensinando, Ele te reuniu, te ensinando para você sair daqui e colocar em prática tudo lá fora. Irmão, tem uma coisa que eu sempre falo assim: Senhor, me dá uma oportunidade. Às vezes a pessoa está conversando e às vezes eu, para não atravessar, e aí eu peço para Deus uma oportunidade de entrar na conversa, para poder evangelizar. E é isso que Pedro, agora o Senhor quer de Pedro. Pedro, tu não vais ser mais este homem, tu agora vai pescar almas. Tu vai deixar de ser pescador de peixe, agora tu vai continuar pescando alma. Embora que Pedro ainda ele é um homem que ele ainda não está convertido totalmente.
Ele vai passar pelo processo, vai ver o Senhor fazendo os milagres, ele vai estar dentro de um barco, vai vir um vento forte, ele vai temer, não tem fé, e o Senhor ainda perto dele, ele ainda vai dizer: Senhor, tu quer que nós morremos? E aí o Senhor vai dizer assim: mas tu é um homem de pouca fé, vocês são homens de pouca fé. Ei, Jesus está no barco e às vezes as pessoas ainda estão com medo. Jesus está no barco e as pessoas dizendo assim: será se eu compro? Será se eu faço? Será se eu vou evangelizar? O que é que eu faço? Jesus está contigo, Ele está no barco, Ele só está querendo que você vá, saia da multidão e Ele está junto com você. Aí agora o Senhor se distancia dele, sobe ao monte e ele vai descendo. Aí quando o Senhor desce, aí grita, todos gritam com medo. Mas só que tinha um homem lá ousado. Um homem ousado. Ei, não precisa ter medo, não é fantasma, sou eu. Se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá até aí, então venha. E o que acontece? Mais uma vez não tem fé. O vento sopra, o vento vem de um lado do outro, ele fica com medo e afunda. E Pedro esquece até a essência de quem ele é um pescador, ele sabe nadar, mas ele está afundando, ele está morrendo afogado. Tem momento, irmão, que a gente esquecemos até que nós somos filhos de Deus, o poderoso, o Pai protetor. Nós esquecemos isso, falamos assim: meu Deus, que prova é essa? Estou passando perseguição, que luta é essa? Eu vou morrer. Ei, mas se morrer em Cristo está salvo. Glória a Deus. E às vezes, irmão, nós deixamos isso nos sufocar. E Pedro, sabe quem era Pedro? Está afundando. Por causa de quê? Por causa, não teve fé para ir até lá, mas teve ousadia. E o que o Senhor quer de mim e de você é que nós seja como Pedro, seja ousado. Olha como esse cara é tão ousado. Eu estava lendo hoje sobre Pedro, aí falaram que uma mulher chamada Dorca morreu. Aí esse Pedro agora, irmão, preste atenção à ousadia desse Pedro. Ele vai, mas isso aí depois que ele se converte. Aí Pedro agora ele vai até essa casa. Está lá todas as mulheres lá, ele manda sair todo mundo. E aí Pedro se ajoelha diante do corpo e ele começa a orar. Aí agora Pedro, irmão, ele orou pelaquela mulher para que ela tivesse vida, e aquela mulher agora está viva. Ele ressuscitou aquela mulher, pediu para o Senhor, porque o Senhor está dizendo: ei Pedro, olha só que interessante, tu não vai mais pescar peixe, mas tu vai ser pescador de alma. Então Pedro está dizendo assim: eu quero ousadia, Senhor, essa alma eu não vou perder, eu vou pescar ela para o Senhor de novo, eu quero ela. É isso que nós temos que fazer, irmão, ser ousado. E esse homem vai lá e entrega a sua família a mulher chamada Dorca em vida. Aí Pedro agora é um homem que entendeu o chamado dele, porque esse homem ele é explosivo, mas o Senhor não queria que ele estivesse no alto, no baixo, ele queria que estivesse em um só patamar, mais alto, próximo de Cristo. Aí esse homem agora, ele vai passar por um processo que quando Jesus Cristo vai ser preso, aí vai entrar o homem que não tem medo, que não está nem aí, o defensor. E aí agora ele vai partir para cima quando pegam, sabe, irmão? Eu estou assistindo muito desenho lá em casa com o David, evangélico. Graças a Deus, e ele está me surpreendendo, hein? Ele vai ser melhor que o pai. Amém. Glória a Deus. E esses dias ele fizeram um desenho lá e ele falou assim: aqui é a terra de Judá, foi? Ele falou? Israel. Aqui é o povo da terra de Israel. Ele já começou agora a dizer que ele é Sansão. Sou forte, pai. Então isso nos anima, irmão, porque nós estamos no caminho certo, ensinando nossos filhos no caminho que se deve andar. E Pedro agora ele vai vir com a sua parte explosiva, sem medo nenhum, e ele vai agora querer defender a Jesus Cristo. Só que a defesa de Pedro é como ele dizer assim: não, eu vou
já que capturou, eu vou botar, agora o nordestino fala, vou botar pocando. Eu vou botar mesmo para arrebentar a cabeça desse soldado. Só que aí não pegou da forma que ele queria, pegou na orelha daquele homem. Aí você vê, irmão, Jesus Cristo ainda sendo preso, sabia o que ia acontecer com ele, que ele passou uma noite de aflição. Ele ainda vai lá naquele escuro, ainda pega a orelha do homem e coloca sobre a orelha de volta, a orelha de Malco nele. E aí fala para Pedro: Pedro, eu poderia chamar não sei quantas legiões de anjos para me defender, eu não preciso que você me defenda. Mas a ousadia de Pedro, irmão, é que chama a atenção de Jesus. Por ele ter esse espírito de liderança, talvez venha um outro a falar: Pedro, ó, pegaram o mestre. O quê? Pedro já andava armado, para você ver que ele ainda não tinha se convertido. Ai, muitas das vezes nós estamos andando armados, irmão, e nós temos que desarmar. Sim. Às vezes nós estamos desarmados, nós vai lá e procura um jeito de se armar para poder agredir as pessoas. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós pregamos o evangelho genuíno. Porque Pedro, depois que ele se converte, a Bíblia vai dizer que quando ele prega a primeira vez, 3.000 almas para Cristo. 3.000, irmão. Agora você imagina um homem cheio. Será se Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, será se ele tem dito assim: eu escolhi o cara errado? Porque quando era para ele pregar e liderar, agora Pedro, quando Jesus ele é crucificado e depois ele ressuscita, Pedro agora diz: não, mestre não está aqui mais. É o seguinte, eu larguei a rede aí, eu vou pegar ela de volta e vou voltar a pescar. O Senhor tinha falado para ele que não era para ele pescar mais peixe, mas sim almas. Pedro agora vê que Jesus Cristo não está com ele, ele vai dizer assim: não, eu vou agora, eu vou voltar a pescar. Aí ele, como tinha um poder de influência muito grande, os discípulos olharam assim e falaram: não, se você vai, eu também vou. Então Pedro agora vai pescar. E aí quando ele está lá pescando, irmão, aí Jesus está lá na praia, uma fogueirinha. Aí Pedro lá pescando, quando percebe que é Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele estava nu. E aí quando ele percebe que é Cristo, ele pula dentro da água com vergonha. Porque ele nunca ficou daquela forma na presença. O Senhor mandou ele largar a rede de pescar peixe. Agora ele falou: não, quero que você pesque almas. E ele consegue conduzir as pessoas, irmão, porque olhava para ele como líder. Olhava para ele como líder e ele falou assim: não, eu vou pescar, então eu também vou. Só que agora o Senhor vai ter um particular com Pedro. Você sabe qual que eu acho interessante disso tudo? É que o Senhor Jesus, ele abraça todo mundo e como se deixasse Pedro para o final. E aí ele chega em Pedro e ele fala: e aí, Pedro, tu me ama? Ô Senhor, você sabe que eu te amo. Pedro, tu me ama? Amo. Pedro, tu me ama mesmo? Eu amo. Pedro, então apacenta minhas ovelhas. Eu te escolhi foi para apacentar as minhas ovelhas. Eu te escolhi foi para poder ganhar alma. Eu te escolhi foi para você poder pescar aqueles que estão perdidos. Eu te escolhi para você evangelizar. Eu te escolhi, Pedro, foi para que você curasse as almas que estão enfermas. Eu te escolhi, Pedro, para que você tenha um entendimento do evangelho, que você não pode se afastar. E Pedro agora se afasta, mas o Senhor ainda vai lá e fala assim: não, já que eu estou sobre a terra, eu vou até Pedro agora e vou conversar com ele mais uma vez. E aí Pedro tem um entendimento e fala assim: não, eu preciso me converter. Quem já falou isso uma vez? Mesmo convertido na igreja. A gente tem que se converter todos os dias, irmão. Muitas vezes eu há 13 anos atrás, eu estendi minhas mãos e disse assim: eu aceito ao Senhor. Ali eu estava dizendo assim: eu largo tudo, eu não quero mais saber da vida que eu levava. Você sabe por que eu não fui cristão mais cedo? Porque com 16 anos eu já ia para a igreja evangélica, mas a intenção era outra. Porque eu achava muito estranho usar chinelo e calça. Ah, não, isso aí
Aí com os 28 anos eu me converto. Aí eu entendo, se eu tivesse conhecido a Cristo bem antes, talvez, irmão, meu ministério seria outro, mas só que é tudo no tempo de Deus. Nós queremos antecipar, mas Deus não falou assim: não, é no meu tempo, é no dia certo, é na hora certa, é no momento certo, as coisas vão acontecer. E foi assim na vida de Pedro. Aí o Senhor, irmão, escolhe Pedro, 3 mil almas na primeira. Aí Pedro agora vai continuar pregando o evangelho: se arrependa-te do pecado. 5 mil almas para Cristo. Mas o interessante de tudo isso, irmão, que não era somente ele abrir a boca lá e pregar. Não, primeiro ele se preparou. Aleluia. Ele estava lá orando, ele estava jejuando, ele estava dentro de uma casa, o povo reunido e orando, clamando ao Senhor e adorando a Deus. Você já parou para pensar que quando você adora, você clama ao Senhor, você se separa, você sente algo diferente? Não é a mesma coisa nós chegar simplesmente numa pessoa e pregar a palavra para ela, se nós sair daqui ou então passar uma semana sem falar com o Senhor. Mas chega até essa pessoa que você quer chegar, quer lançar a rede sobre o seu vizinho, sobre quem for que você quer que venha para a presença de Deus. Paga o preço de oração, como os discípulos faziam, dentro da casa orando, jejuando, pagando o preço. Esse é o preço para quando Pedro foi jogar a rede, 3 mil almas. Parece que nós aprendemos como é que ganha as almas para Cristo Jesus. Nós temos que enfrentar, sabe o que, irmão? Como príncipe e princesa, colocar as pedrinhas que falta na nossa coroa. E às vezes nós estamos muito acomodados. Às vezes nós olhamos e não vou para a igreja hoje, mas o Senhor não quer que somente venha para a igreja. O Senhor quer que nós paguemos um preço para que as almas se arrependam. O Senhor quer que nós vá até onde as pessoas não venham até nós. E às vezes a gente fica olhando, irmão, hoje nós paramos assim, fica vendo. Vou ficar em casa assistindo. Raramente eu assisto filme de violência lá em casa agora, de tiro, essas coisas. É mais evangélico. Eu tenho lá o meu leãozinho, né? Geralmente está rugindo. Vai obedecer o papai? Eu vou. Me desculpa, pai. Oh, meu Deus. Parece nós com Deus, né? Aí daqui a pouco eu falei: então vai sentar aí. Fala: não vou não. O pai falou que ia obedecer. Às vezes é nós, irmão. Senhor, eu prometo para o Senhor que eu não vou fazer mais isso. Aí passa uma semana ou outra, daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Se nós olhar para os nossos filhos, é a mesma coisa que nós fazemos com Deus. O filho fala conosco: pai, me perdoa. Talvez nós não sejamos ignorantes, mas às vezes nós fazemos algo que desagrada ao Senhor. Às vezes o Senhor quer que você escute música, os evangélicos, a música evangélica, e tem pessoas escutando as músicas de sofrência. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós, irmão, nós venhamos ser verdadeiros. Não adianta adorar dois Senhor, porque há de aborrecer um e deixar o, sabe, alegrar um e deixar o outro triste. Ele quer que nós venhamos simplesmente adorar, que nós venhamos ser verdadeiros, como Pedro, quando ele se entende o chamado dele, ele vai dizer agora para si: não, esse é o meu chamado, eu vou pregar. E toda a aparição que Jesus estava, Pedro estava lá em primeiro lugar, apareceu. Ele era ousado, irmão. Eu não sei você se já pediu ousadia para Deus, mas eu já pedi ousadia, eu quero ser ousado. Hoje mesmo eu saí da minha casa e falei: Senhor, eu queria ser ousado hoje. Porque às vezes, irmão, nós olhamos a nossa vida e achamos que ela é simples demais para que o Senhor venha fazer algo, e às vezes a gente não acredita. Olha o que o Senhor faz na vida de Pedro para que ele se transforme neste homem. Cefas, pedra, rocha. O Senhor quer edificar as nossas vidas.
para que nós venhamos se afirmar no Evangelho verdadeiro, que nós venhamos se afirmar em Cristo e não venha desistir de caminhar, ainda que passe pelo momento difícil, mas a gente venha adorar a Ele, engrandecer a Ele, porque eu sei que tudo que nós passamos sobre essa terra vai levar nós a um lugar, e esse lugar é estar perto com Cristo. Já pensou, irmão? E Pedro agora, irmão, ele faz, eu já vou encerrar já, viu? E Pedro agora ele faz algo que às vezes nós olhamos com os nossos olhos e às vezes vê Pedro fazendo isso, mas foi porque ele tomou uma decisão. Eu quero que a minha vida melhore, eu quero ser transformado, eu quero fazer algo para Cristo. E o que nós temos que fazer é isso. Eu quero melhorar, eu quero ser o melhor para o Senhor. Eu não quero ser mais esse. Eu estou pregando para mim mesmo, irmão. Eu não quero ser mais dessa forma. Eu quero melhorar para o Senhor. Eu quero fazer algo novo. Eu quero ganhar alma. Eu quero transformar. Assim como Pedro fez, eu também quero fazer. O homem agora é tão cheio do Espírito Santo, quando ele entende que ele se converte, que ele entende que as pessoas falam assim, ó, Pedro está vindo aí, Pedro está vindo aí. É como se Pedro passasse nesse corredor aqui, ó, e a sombra de Pedro curasse as pessoas. Aí Jesus diz assim, ó, se crer farão o sinal que eu faço, e maiores ainda. Se crer farão os sinais que eu faço, ou maiores ainda, se nós crer. Mas muitas das vezes, irmão, nós não acreditamos na capacidade que o Senhor nos deu. Nós somos capazes sim. O diabo está dizendo que nós não podemos curar, levantar o enfermo através da oração. Se nós se trancar no nosso quarto, se separar da multidão, se afasta da multidão, é isso que Deus quer de nós. Ele quer nos transformar para que as pessoas, aonde Ele nos enviar, as pessoas sejam curadas, sejam transformadas. Amém?